estão aqui oferecendo a Deus nesta noite um culto de adoração pelo que Ele fez na vida da irmã e pelo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Ano passado eu profetizei e este ano continuo profetizando. Ano passado eu disse que ano de 2026 era ano de culto de ação de graça. E este ano já vai tendo 2. E daqui para frente vai ter mais. Porque tem gente que vai voltar aqui para agradecer o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Tem crente que vai agradecer o que Deus vai fazer na sua vida. Diz o Senhor nesta noite. É culto de ação de graça. Mas nada impede de ninguém dar lugar aqui e adorar a Deus nesta noite. E negar a sua vida. Eita, glória ao nome de Jesus nessa noite. Deus me manda lugar, senão não vai. Eu quero só para a igreja com a paz do Senhor. Amém. E assim agradecer, em primeiro lugar, ao meu Deus, por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo. E essa noite eu agradecer. Glória a Deus. Eu quero agradecer também ao nosso irmão Micael, nosso presbítero, a sua esposa, Estefânia, que assim me apoiaram para dar esse culto, né? Enquanto a gente tem sido abraçada por esse casal. E eu quero agradecer a Deus, agradecer pela igreja que aqui está presente, está linda a igreja. E isso é uma honra para mim. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, como meu coração está alegre nessa noite. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu contar o meu testemunho, eu quero deixar um versículo quando eu pedi ao Senhor, Deus, me dá alguns versículos. Um versículo que seja para mim e para a igreja. E eu estava sentada ali na minha cadeira na sala e o Senhor me levou para este versículo. Isaías, no capítulo 43, o versículo 18 e o 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei das antigas. Eis que farei uma coisa nova, que agora sairá. Aleluia! Porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no erro. Aleluia! Deus é aquele irmão que mesmo estando no deserto, Ele abre rios. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, Deus é aquele que se levanta, né, e começa a trabalhar de forma linda, quando nem eu, nem você espera. E Deus se levanta. Irmãos, com um ano e 3 meses de idade, eu fui diagnosticada com meningite bacteriana. Esse problema que eu tenho hoje foi meningite. Quando minha mãe me entregava ali, naquele hospital Oswaldo Cruz, eu passei alguns dias ali em isolamento, com um tempo que era difícil uma criança sobreviver a uma meningite. Como eu tenho testemunho do irmão aí em Itamaracá, que ele foi internado também na mesma época que eu fui internada. Somos da mesma idade.
E ele ali, ele morreu, mas o seu pai tinha feito pacto com Deus. Se Deus desse aquela criança viva, ele serviria ao Senhor, como levita na igreja. E assim, quando ele chegou naquele hospital, ele estava morto. Mas Deus disse: eu quero meu filho vivo, Deus. E ele, na pedra, Deus ressuscitou aquela criança. E eu e ele somos considerados como um milagre de Deus. Irmão, eu não tenho dúvida que eu sou um milagre de Deus. Porque no Hospital Oswaldo Cruz eu sou conhecida como um milagre de Deus. E assim passou-se o ano, os anos, e aos 25, chegando aos 25 a 26 anos, eu comecei a sentir tantas dores de cabeça. Eram muitas dores de cabeça. Dores que teve uma noite que eu acordei, eu não enxergava nada. E ali se deu um processo, voltando para aquele hospital, e teve todo aquele processo do que eu tinha, e naqueles muitos anos, muitos remédios, passei a fazer fisioterapias antes da conclusão médica. E assim foi 3 anos. E ali eu fui para a mesa de cirurgia, né? Os médicos pensavam que era uma coisa, e quando chegou ali, viram que meu rosto era todo colado. Irmãos, até os 28 anos eu não abri a boca, mas eu louvava ao Senhor. Nem o meu maestro, ele sabia que eu tinha aquela dificuldade, mas eu louvava, eu tinha prazer de louvar o Senhor. Eu digo para os jovens da casa do Senhor: louve ao Senhor enquanto há tempo. Não tem coisa melhor, é gratificante. E Deus ali, naquela cirurgia, foi aberto os 2 lados, né? Quando o médico dizia por uma cirurgia de alto risco, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor foi comigo e Ele me deu condições de sair daquele leito. Não foi fácil, foi uma cirurgia muito difícil. Daí a minha família que viu e assistiu tudo de perto. E ali eu passei a fazer tantas fisioterapias, né? Eu consegui abrir a boca. Irmão, porque eu dizia assim: Deus, antes que eu parta para testemunho, o meu sonho era abrir a boca. Eu já sentia dificuldade de respirar. Eu já tinha tanta dificuldade, mas eu disse: um dia eu vou abrir a minha boca. Aleluia! Eita, Deus grande, Deus tremendo. E quando eu saí dali, minha mãe estava, tinha feito tanto tempo que eu estava na sala de cirurgia, e elas foram à minha procura, porque eu já estava preocupada. E alguém chegava perto e dizia que ela se acalmasse, porque Deus estava comigo. E Deus estava ali comigo, irmão. Quando eu saí da UTI, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a boca. Irmãos, era muita alegria. E eu já saí daquela UTI, dando glória a Deus. E assim foi a minha recuperação. E eu dizia: um dia eu vou dar o meu corpo de ações e graças. Passou-se esses anos todinhos, ali eu fazendo parte de trabalhar, mas nunca chegou a oportunidade de eu fazer a luta. E hoje estou aqui. Hoje eu estou aqui. Então agora o pouco que eu passei, começou, eu senti uma dificuldade desse lado aqui, e eu senti que ia ficar doce. E eu voltei no meu médico, porque eu pergunto pela primeira vez.
E chegando ali, aquela equipe, eles apalparam e viram que era um tumor. E logo assim marcaram a cirurgia para a retirada desse tumor. Chegando naquele hospital, foi bem rápido o processo. Eu fui para a sala de cirurgia e chegando ali tive a infecção hospitalar. No domingo eu não esperava por aquilo e ali eu cheguei, quando a médica chegou, eu disse: "Sueli, você vai para a UTI." Irmão, naquele momento eu me senti num verdadeiro deserto. Quem diz que chega a uma UTI, nasceu lá não. Chegar numa UTI é como você estivesse morrendo, porque foi assim que eu me senti, sendo curada. Minhas irmãs, minha mãe, elas viram como eu fiquei. Ali não tinha veia, não tinha nada. Procuraram uma veia e não encontrava. Eu fiquei toda roxa. Eu dizia: "Meu Deus, eu estou aqui." A gente se sente só porque não pode receber visitas. Olha, irmão, foi um momento muito triste. Eu me encontrei no deserto, mas Deus não me deixou só. Deus, Ele preparou os Deus para estar comigo naquele lugar. Quando eu olhava para o lado, eu via alguém, eu virava para o lado, via alguém sendo colocado no saco, olhava para o outro, via também a moça que estava do meu lado, eu nem esperava que ela estava morta, pois eu via aquela mulher sendo colocada também. Eu disse: "Deus, venha cá, me tire deste lugar." Assim, o rapaz que estava na minha frente também, eu pedia por ele. E alguém chegou perto de mim: "Você está orando?" Eu estou orando por ele, porque eu não suporto a dor dele. Irmão, oro pelos que estão no leito de hospital, porque não é fácil. Não é fácil. E hoje estou aqui. Quando eu fui receber, saí do hospital, passei 15 dias naquele hospital, voltando ao meu médico, fui buscar o resultado da biópsia. Irmão, para o médico, meu cabelo escapou para cima, porque ele pediu que eu botasse o cabelo, porque ele tinha certeza que eu estava com um tumor maligno. Para ele, era um câncer. Então, quando eu estava no corredor, ele estava falando no telefone e tudo que ele falava para lá e para cá, ele dizia: "Não, assim, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus." Irmão, antes de eu concluir, eu fiz fonoaudióloga com a sobrinha deste homem. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu ganhei a alma daquela mulher para Jesus. Porque ela disse: "Sueli, através do seu testemunho, eu aceitei Jesus." E ela aceitou, porque ela disse que me admirou, porque ela disse: "Como assim? Irmão Miguel, ninguém, todos pensavam, pela equipe médica, pensavam que eu só me alimentava de líquido." E eu dizia a eles: "Eu me alimento de tudo." Porque Deus, Ele me deu uma abertura. Eu, quando criança, Ele me deu uma pequena abertura. E é por essa abertura que eu me alimentava. Você imagina uma pessoa que não abre nem meio milímetro. Minha abertura de boca era isso. E eu nunca me engasguei, porque Deus tomava conta de mim. Deus, Ele tinha misericórdia, porque uma criança
hoje. Até hoje Deus tem me levado. E quando o médico disse não para mim, ele perguntou se ele está com o resultado da biópsia, eu estou. Ele quando abriu, ele disse, ô Glória, quando ele abriu a porta do consultório dele, ele disse, boas novas. O Sueli era um linfoma, porque eles pensavam que era um linfoma, porque o tamanho do tumor, a cor e a postura, tudo indicava que era um linfoma. E é por isso que ele mandou cortar o cabelo, porque ele pensava que eu ia começar o tratamento de quimioterapia. Mas Deus mais uma vez provou que eu sou um milagre. E eu vi o médico que acompanha ele disse, mulher, tu é um milagre de Deus. Tu já tivesse meningite bacteriana, fizesse uma cirurgia de ATM das duas, e tu estás viva, e agora tu vais fazer uma cirurgia de tumor. Tu é um milagre de Deus. E mais uma vez, quando o médico entregou aquele resultado, ele disse, mas menina, tu é um milagre de Deus mesmo? Eu disse, eu sou. Eu sou. Deus tomou conta de mim, irmão. Então, creia tão somente. Hoje eu estou agradecida. Eu estou agradecida de estar fazendo esse monte de ações e graças nessa igreja. Eu aprendi a amar. Viu, irmã Estefânia? Aprendi a amar essa igreja aqui. E que Deus abençoe a cada um. Esse é o meu testemunho. De dizer, de ter a convicção de Cristo que eu sou um milagre, porque os médicos diziam que eu não era para estar viva. Eles diziam que quando eles entregaram a minha mãe, ele disse, tá aí, a sua filha, ela só está indo com esse defeito. Mas eu não saí com sequelas, porque era para ter problemas, né, mentais. Ele disse, tá aí, ela está aí, estou entregando só com este problema, mãe, né? É um milagre de Deus, ela está viva. Então, irmão, creia que Deus é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que conhece. E como nesse versículo ele fala, né? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei coisa nova, e agora sairá luz. Porventura não a sabereis? Eis que correrei um caminho no deserto. Se você está passando por deserto, creia que Deus está abrindo mar. Deus está abrindo mar. Deus ele vai fazer. Aquilo que você duvida, que você está dizendo que eu não tenho jeito, Deus ele vai dar jeito. Deus ele vai fazer. Creio que Deus é muito lindo. E eu quero louvar o Senhor. Eu não quero louvar o Senhor, mas eu quero cantar. O Senhor. Desde que aceitei a Cristo, ando sim pela luz. Desde que me
doce Jesus, por mais que eu sirva, mais doce Jesus, por mais que eu ame, mais gozo produz. Dia após dia, em paz me conduz, por mais que eu sirva, mais doce Jesus. Ai, irmão, minha alma está alegre, viu? Olha como está. Estou saindo daqui regozijada. Eu agradeço a igreja, porque eu creio que essa igreja, minha irmã Cristiane, ela sempre chegava lá, nós podia dizer, a igreja está orando. A igreja todo dia levanta. Então eu não poderia deixar de agradecer a esta igreja, que tanto orou por mim, e que Deus abençoe a todos.